Esse vídeo é o vídeo que eu vou pagar a minha língua por todos esses anos ter falado mal do Cheetobox. Não é falado mal, mas eu gostava muito de usar o fatiador da Anycubic. Mas recentemente eu comprei uma Lego Saturno For Ultra 16K. Quem quiser ver eu fazendo um unboxing desse vídeo tá aqui no card. E eu precisei usar o Cheetobox. E aí não é que eu acabei me apaixonando pelo fatiador? E aí nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho de como é essa ferramenta, do que você precisa e não precisa ajustar nele. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe o seu like, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações, se inscreve, sininho, faz o que você tem que fazer aqui para permanecer nesse canal e vamos para o nosso vídeo. A versão que eu vou mostrar aqui para vocês é a do Cheetobox Basic, tá? Então, para quem já trabalha com o sistema de fatiamento, com o Slicer ou o próprio da Anycubic, ele é muito parecido em várias coisas, só muda mais um detalhe ou outro, de questão de função, localização de botão, mas no geral, gente, os fatiadores eles seguem as mesmas regras, principalmente esses mais básicos, no que não são Elevo Pro, tá? O Cheetobox ele tem outras versões em relação a tem o Pro, né? Tem o próprio para odontologia, mas dá para operar bem no básico. O que esses dois vão ter mais diferente são ferramentas que detectam um detalhe, por exemplo, na coroa, que você precisa de mais suporte, que às vezes no Basic e no Pro ele não fica muito atento. Mas vamos trabalhar com esse aqui que eu vejo que assim, muita gente usa Lego e Creality e acaba usando muito o Cheetobox, tá? Então vamos lá, ó. Com relação à mesa, aqui eu tô com a minha Saturno For Ultra, tá? Para você escolher outro tipo de impressora, né? Você só vem aqui embaixo, tem algumas das minhas, tá? Então você vem aqui, ó, e adicionar uma nova máquina. Aí você tem várias impressoras aqui da Lego e você tem, você pode também usar a Anycubic aqui, não tem problema, tá? O que eu não recomendo é você usar o software Anycubic para fazer fatiamento de uma Lego, de uma Creality, porque você vai ter que inserir manualmente essas impressoras. Já o Cheetobox, como ele não é um software exclusivo, ele é um open source, ele tem várias impressoras, então fica mais fácil se você tem vários tipos de máquinas trabalhar com o Cheetobox do que específico daquela máquina. Então você pode trabalhar com várias da Anycubic, a Creality ou Creality também tá aqui, tá? Então você vem aqui e escolhe a sua impressora. Vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos ver, eu tenho a Monox 6KS. Então vamos adicionar essa impressora. E aí, como você tem impressora, você tem a parte da resina. Essa parte aqui de máquina, você não mexe em nada, absolutamente em nada, tá? Deixa na configuração que tá aí, tá? E aí você vem na parte das resinas. Na parte das resinas é onde a gente vai fazer a parte de calibração da resina. É um pouco diferente do da Anycubic. O da Anycubic eu acho um pouco mais polido, mais simples. E esse aqui, ele tende a você a querer mexer em tudo, tá? Então, olha só. Layer High, o Layer Thickness, já muda um pouquinho, tá? Que é a altura da camada. Então, na Anycubic vai ser Layer Thickness, aqui vai ser Layer Height. Desculpe se eu tô falando errado, tá? Então, você altera de 0.150, 0.05 ou 50 microns. Eu tenho uma resina que eu trabalho na minha impressora da Anycubic e agora eu quero trabalhar a mesma resina, a mesma impressora, só que com o fatiador do Cheetobox. Aí eu tenho o quê? Eu tenho o nome, eu vou botar aqui o nome. Não tava vendo agora assim, ó. Então tava normal, wide, eu posso escrever o nome da resina. Aqui da Anycubic eu posso mudar, aqui ele não tá deixando, não sei porquê, mas tudo bem. Se a gente desce aqui, ó, a gente tem aqui, ó,
Aqui é layer thickness, tá vendo? Aqui é basicamente a mesma coisa, tá? Bottom layer cutting. O bottom layer cutting é isso aqui, ó. O bottom layers, tá? Isso. Então aqui, ó, as 8 primeiras camadas vão receber 20 segundos, aqui tá dizendo, né? Ó, e aí ele mostra também aqui, tá vendo? Ele só muda a posição, tá? Então aqui, ó, o layer hires e o normal exposure time e exposure time. Então basicamente eles são a mesma coisa. Então aqui eu vou subir para 1 e o exposure time eu vou subir para 3,5. Off time, gente, é uma pergunta que todo mundo me fala. O que é o off time? O off time, ele é o tempo que a impressora descansa. Então quando a luz acende, ela fotopolimeriza, depois ela apaga. E quando ela apaga, é o tempo que a plataforma sobe, o FEP descansa, é o tempo que a luz ela descansa. Então eu gosto de, geralmente o off time ele vem lá embaixo. Muito, não é baixo não, é praticamente zero, né? Então se você aumenta o tempo aí, 3,5 segundos, você dá 3 segundos para a luz descansar. Isso é muito bom para a durabilidade do LCD, tá? No off time aqui, é basicamente aqui, ó, quando você... É o intervalo de diferença entre as camadas. Então, quando você altera aqui, ó, você altera o intervalo das camadas. Deixa eu alterar aqui. O Bottom Exposure Time é a mesma coisa, eles têm o mesmo nome. Eu vou botar aqui 40. 40. Deixa eu... Aqui, ó. Vou botar aqui centralizando, para ficar melhor. 40. E tá, se botam layer que eu vou botar 8. 8. Ok. Aí você já vê que já mudou aqui, né? Então eu vou botar o tempo de transição 3,5 aqui, ó. 10. Aqui, ó. Linear, deixa linear. Então eu quero aqui, ó, 3,32, que é mais ou menos o 3,5 aqui. Esse aqui, Light of Delay, você pode aumentar. Deixa eu botar 3,5. Que eu acho que agora o tempo de off time ele atualizou e não tinha isso. Então aqui você vai deixar 3,5, tá? E você vai vir aqui e aplicar. Ó, aqui em cima, aqui ele mostra Machine. Se eu desço, ele muda para a parte de resina. Então resina é só isso aqui. Se você vier para cá, você tá mexendo na impressora, tá? Ó, mais para baixo, ó, tá vendo? Essa parte de avançado, não mexe nessa parte de avançado, deixa quieto, tá? Deixa quieto nessa parte de avançado, que quem pra cá tá começando não é bom, tá? Você vem aqui e aplica. Aplicou? Ótimo. Vamos voltar aqui pro tamanho da tela normal. Pronto, então aqui, ó, tô com minha mesa da Anycube, que dentro do software do Chitubox, tá? E aí, vamos agora, como se fosse colocar para imprimir uma peça, tá? Então eu vou aqui, eu posso arrastar ou eu posso abrir também, tá? Então eu posso vir aqui e se você não tem nenhum arquivo, eu vou deixar disponível para você um arquivo para você seguir a gente, o passo a passo aqui dentro do software, tá? Então venho aqui, seleciono e aqui tá caindo o modelo, tá? Então o modelo que a gente vai imprimir é esse aqui. E basicamente ele tem as mesmas funções aqui na barra lateral do próprio DNQ, tá? Então eu tenho, se eu clicar aqui embaixo para frente, cadê? Aqui, ó. Para frente, para o lado, tá? Nessa parte de ângulos. Eu gosto muito de clicar nesses botões porque fica mais fácil de orientar, tá? Combinate Center, deixa eu ver o que é isso aqui. Por enquanto nada muda. Aqui é pra gente aumentar a escala da peça.
tá? E aí você aumenta ela em todos os sentidos, mas obviamente que com boca a gente não vai fazer isso, mas se você precisar de uma peça maior e precisar aumentar a escala dela, em vez de ir para um software para fazer isso, você pode fazer diretamente aqui. E aqui é espelho, né? Então, é para espelhar o modelo. Que a gente geralmente, na odontologia, a gente não usa muito isso, não. Geralmente, desse lado, são mais esses dois, tá? Aqui em cima tem o salvar arquivo. Então, você salva. Mas lembrando que quando você salva aqui em cima, não é para salvar para imprimir, é para salvar o arquivo fatiador. Não é o arquivo que vai para impressão. Então, por exemplo, você tá com algo na impressora rodando e você já está preparando o próximo fatiamento. Você pode salvar o arquivo, o fatiamento. Quando a impressora terminar, você pega aquele arquivo, abre assim e aí bota para fatiar aqui na parte de slice. Mas vamos manter aqui em cima. Aqui em cima a gente tem copiar. Então, você pode duplicar esses modelos em 1, 2, 3. O layout. Bom, eu não mexo muito disso aqui, não faço uma ideia para que seja. O hollow, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma peça oca para a gente poder ver isso na prática. Pronto, aqui eu tô com uma peça oca, tá, gente? Deixa eu posicionar ela, vou aqui posicionar com vocês. E eu quero imprimir essa peça oca na horizontal, tá? Então eu venho aqui, ó, giro, não é esse, 45. Tô com essa peça. Quando eu tiro, quando essa peça aparece para fora da plataforma, ela fica vermelha. Que nem o software da Anycubic. Aí eu venho aqui, ó, vou mudar, vou botar as duas peças no local. Vou alinhar ela primeiro, ó. Eu vejo que no alinhamento, quando eu venho aqui do lado, nessa barra aqui, ó. Aqui que eu vejo nitidamente, ó, que tem um lado que tá tocando primeiro, ó. Ó. Um lado que tá primeiro não, então isso vai dar falha na impressão. Então o que é que eu posso fazer? Eu venho aqui do lado, deixa eu aumentar o tamanho da peça. Clico aqui e vou aqui no verdinho, ó, deixa eu ver aqui no verdinho para vocês verem, ó. Vou aqui no verdinho e vou nivelando até toda a minha peça, pronto, começar ao mesmo tempo. Agora a minha peça, ela começa toda ao mesmo tempo. E uma coisa que eu faço, assim, principalmente quando é peça que eu tô nivelando, para eu ter segurança, tá? Eu venho aqui, ó, e eu deixo um negativo. Tá aqui o Z, eu desço, ó. Eu entro com a minha peça, ó. Eu entro com a minha peça toda na plataforma. E aí eu vou ter certeza de que ela vai ficar bem agarrada. Que é uma das falhas que acontecem muito, tá? Então eu tenho certeza que ela vai ficar bem agarrada. Só que assim, ela aqui, eu tenho uma peça preenchida e eu tenho uma peça oca. Então, o que acontece com a peça oca? Se eu boto para imprimir, ela já está bem contada com a plataforma. Se eu boto ela para imprimir, ela vai gerar um vácuo, porque é uma peça oca. Como se fosse você desentupir uma pia. E aí você vem e o hollow se você quiser, por exemplo, que essa peça, ela fique oca. Então eu venho aqui e posso trabalhar no hollow, tá? Aqui a gente geralmente deixa 2 milímetros de espessura, tá? E aí, vamos dar aqui o start. Pronto. Agora, a minha peça, que ela era preenchida, ó, ela vai estar oca. Tá vendo aqui que agora ela tá oca? Vamos voltar, ó. Vamos cancelar aqui, ó. Antes ela era preenchida. E agora ela tá oca. Tá vendo, ó? A diferença, ó. Vou voltar, ó. Como ela era antes. Vamos ver aqui, ó. Ela era preenchida. E agora, automaticamente, ela ficou oca. Então, se eu tenho peça oca, agora, dos dois lados, tá? O que é que acontece com a peça oca? Ela forma vácuo. Então, eu venho aqui, ó. Eu posso, se eu quiser clicar as duas, eu clico no Shift. E eu venho aqui e desrolo. O que é isso? Ele vai fazer um buraquinho, ó. Onde eu apontar,
ele vai fazer como se fosse um buraco na minha peça. Então, você vai fazendo pequenos alívios. Vamos ver na parte interna aqui. Então, aqui ele vai vazar, esse buraquinho pequenininho vai vazar resina e não vai, como eu posso dizer, não vai criar o vácuo, que a gente não precisa, na verdade, para que a peça ela possa sair inteira, tá? Então, dá esse pequeno corte, a peça fica feia, eu não gosto, assim, eu não gosto de imprimir oco nessa forma, porque eu acho que a peça fica feia. Se você vai fazer um trabalho para alguém, é chato, né, vir uma peça com um buraco. E aí, se você não quiser fazer o buraco, né, você bota suporte. Então aqui, ó, gente, aqui eu tenho a minha impressora, eu tenho os meus modelos. Na horizontal, eu vou ser bem sincera. Se você tem essa base aqui, ajuda bastante, tá? Ó, na horizontal eu também gosto de imprimir, ó. Dar uma negativa assim, ó. E aqui, ó, dá pra ir negativando, tá lá embaixo. Pra ele ficar bem preso. E ele não precisa de suporte, tá, gente? Não precisa de suporte. 90, 15 não precisa de suporte. 25, 45 precisa, tá? Então, se eu venho aqui e coloco ele assim, ó. 15 graus, eu não preciso de suporte. Foi para 25, eu já preciso de suporte, tá? Então, a dica para quem está começando é ou você imprime na horizontal, ou você imprime em 90, ou 20, ou 15, não vai precisar de suporte, tá? Então, assim você economiza resina. Agora, você vai imprimir em 45, foi imprimir em 25, vai precisar de suporte. Vamos dizer que eu quero imprimir em 25. 25 graus, tá? Eu quero imprimir essa peça com 25 graus aqui e eu preciso de suporte. Para onde é que eu vou agora? Eu vou aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, light, que é o leve, middle, e o heavy, que é o pesadão, né? Então, ó, já viu que ele já mudou a questão da base aqui, que está configurado. Então, eu venho aqui pro middle. Eu posso tanto fazer o automatic support, e aí ele vai encher de suporte nessa peça, obviamente, porque além dela estar inclinada, ela tá vazia, oca, né? Então ele vai preencher tudo isso aqui de suporte. Aí veja, o que você deixou ele vazio para economizar resina, você tá carregando suporte. Faz sentido? Me desculpa, mas para mim não faz sentido. Aí você vem aqui, ó, taca suporte, você vem aqui, ó, e aqui tem mais e tem menos. Se você quiser mais suporte, então você vem no mais, vai clicando e vai criando aqui os suportes, tá? Ele vai vir aqui criando. Então, pra mim, gente, não faz sentido. Se você quiser diminuir suporte, você vem aqui, ó, e clica. Aí você vem, fica vermelho, deleta. Aí você vai deletando suporte. Se você quiser ir você por você mesmo, você vem aqui e limpa tudo. E ainda ficou com suporte aqui. Enfim. Aqui são os suportes avançados, né? As características avançadas de suporte. Então aqui tem algumas características. Então aqui a gente tem o diâmetro do topo, a haste, a distância, o suporte, o ângulo do suporte, que geralmente a gente deixa em 45, e os avançados, né, que são as questões avançadas. Eu vou deixar o print na edição para vocês verem como é mais ou menos a minha configuração, se vocês quiserem replicar. E cada vez que você vai passando pelo mouse, ele vai mostrando o que é cada coisa, tá? Então aqui é a parte dos suportes e aqui a parte do modelo. Quando você usa o light, o middle ou o heavy, né? A maioria das vezes a gente usa o médio, tá?
O light, eu uso raramente para a parte interna, tipo, para algumas conexões internas. O heavy é quando você tem uma peça muito pesada. Ou você bota muito light, que aí é fácil tirar, ou você bota pouco heavy. Então você vai meio que aprendendo os que você mais gosta na hora da remoção. Porque às vezes fica muito difícil você remover e acaba danificando a peça. Você pode brincar? Eu posso botar numa parte uma ou outra? Pode. Você pode ir brincando com o suporte. Suporte é aquela coisa, eu detesto suporte. Então, quanto menos suporte eu usar, melhor. Então, aqui, vamos aqui girar ele. Eu gosto. Um pouquinho mais pra cá. Aqui. 0 ou 15. 15 é legal. E você pode dar um pouquinho com a peça. Mas vamos lá, vamos imaginar que eu já estou pronta para imprimir. Aqui, só um detalhe final, aqui é para você mexer a peça no cubinho. Aqui é para a gente ver como é que são as camadas de transição, se está tudo bem nivelado, se ele está todo na plataforma quando começa, ó. Tá? Vou abaixar um pouquinho esse aqui, só porque eu gosto que fique vermelho. Verde ou vermelho. Pronto. Isso é fator de 0 erro, tá? Ajuda muito. Então, venho aqui. Aqui, Collision Detector, que eu acho interessante dele, é, por exemplo, eu tô com muitas peças, né? Aí eu bati uma peça na outra. Ele já vai assim, ó, você precisa separar que ela tá batendo na outra, vai acabar grudando quando você imprimir. Isso é legal, tá? Então, afasta um pouquinho. E aqui é o Cavity Detector. Quando você tem uma peça oca ou você faz uma peça mal feita, a detecção de cavidade, ele vai ver se tem algum problema naquela peça, que aí é bem fácil de resolver. Você vai no Mesh Mixer, pede para solidificar, faz lá o Make Solid, aumenta a acurácia do Make Solid, e depois dá o OK, o Update, Apply e exporta. Porque provavelmente quando você exportou do software, deve ter dado algum erro de renderização, e ele faz isso para te avisar, ó, se você não corrigir, pode dar falha na peça. Vou mostrar como seria se ele detectasse. Aqui ele detectou, as peças estão perfeitas, tá? Mas eu vou abrir uma peça aqui que provavelmente ele vai detectar. Só um minuto. Então, olha só, peguei e trouxe uma peça nova. E aí ele vai, ó, pronto, detectou a cavidade, tá? Então, eu vou botar ela aqui na plataforma só pra gente ver. Ó, e quando ele detecta, vocês podem ver que ela fica meio ghost, meio fantasma. E ele mostra exatamente onde é que estão as falhas dessa peça, tá vendo? E aí é simples, você joga no Mesh Mixer, dá lá um Make Solid, pra ela ficar totalmente preenchida. E aí você joga de volta e se tiver tudo certo, ele vai avisar pra você... para você fazer. Aí ele tá falando assim, faça um buraco para essa cavidade não acumular resina. Só que se você fizer um buraco, você vai danificar a peça. Então é melhor você solidificar tudo. Então tenham cuidado, muito cuidado, isso é bem legal, bem bacana. O Anycubic também tem, mas ele fica como sinal se fosse alerta. A diferença aqui é que no Anycubic ele repara. Aqui ele não repara, tá? Então esse repair aqui, ele não funciona para isso. Se der um repair aqui, ele não vai funcionar, tá? Aí, não funcionou, não foi. Aí eu vou vir aqui, eu posso clicar em Delete e eu deletar no lixeiro. Vamos botar para imprimir. Vem aqui em configurações antes. Então, você tem a mesma máquina aqui, tá? E você tem resinas. Então, você pode adicionar mais de uma resina. Então, resina 1, deixa eu modificar aqui o nome. Eita, calma. Profile 1, deixa eu ver, Profile 2. Aí você... Deixa eu ver se dá pra editar. Acho que dá pra editar, mas eu não tô sabendo como. Aqui é o quê? Aqui, pronto, ó. Vou fazer teste, vou botar, sei lá. Graph. Sei lá. Não, Graph não. Vou botar... MakerTech. Aqui, vamos botar MakerTech Guide. E aí você vai
colocando suas resinas. Então você vem aqui, eu tenho aqui a resina da Wide. Aqui eu vou botar Guide. Pronto. Tudo certo, ok? E aí eu vou mexendo nas configurações. E aí eu seleciono, ele vai selecionar para aquela resina. Então venho no Settings, ó. Tá selecionado para ela. Vou selecionar a outra. Aplico. Deixa eu voltar para ver se tá certo. Tá certo, tá vendo? Então você tem que vir aqui e tomar muito cuidado para selecionar a impressora que você quer na resina que você quer. Lembrando, não mexe nisso aqui e nem mexe nisso aqui. Pronto. No Slice, ele vai me dar essa visão aqui, ó, da peça, da mesa, e essa visão de scroll. Então, eu consigo ver a peça sendo formada. Deixa eu ver, ó. Então, do absoluto zero. Então, tá todo mundo, ó, que é importante, todo mundo tocando na mesa, iniciando certo um lado do outro, ó. E eu vou subindo. A minha peça aqui antes estava oca, agora tá preenchida, agora tá oca, ó. Tá vendo? Então, vai subindo e vai formando. Aqui eu tenho o volume da minha peça, das duas, tá, né, de cada uma, o peso, o preço e a hora. Então, aquela coisa, essa daqui vai ser impressa rapidinho, essa aqui vai demorar mais, por isso deu quase 2 horas, tá? E aqui os dados de exposição, tá? Esse network, esse tem o ilha de detecção, é caso você tenha alguma ilha. Se você é aluno do meu curso, você sabe o que é ilha de impressão, tá na parte da aula de suporte. Só que, tipo assim, o que é ilha de impressão? É quando você não tem uma conexão boa entre a plataforma e o modelo. Se você não tem suporte, pode dar problema. Então, você vem aqui e detectar se tem alguma ilha para você voltar, botar suporte ou não. Ó, ele detectou ilha, certo? Mas nesse caso de 25 graus, 15 graus, não precisa, tá? Ele detectou. Deixa eu ver aqui, ó. Onde é que seria? Lá em cima, ó, tá vendo? Ele detectou uma ilha lá em cima, deixa eu ver. Na fase 10. Deixa eu fechar aqui, ó. É quando você tem uma impressora que tem comunicação Wi-Fi com Chitubox. Então, por exemplo, eu cliquei aqui, a Anycube que ela não tem, tá? Então, a minha Anycube com 6KS, ela não tem. Mas a minha Lego Saturno, ela tem. Então, no outro vídeo eu posso mostrar isso pra vocês com mais calma, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, tá? E aí eu tenho aqui Save. O salvar, eu vou salvar o arquivo numa pasta, no pendrive qualquer, tá? E depois disso eu vou colocar para impressão. Então, gente, basicamente isso aqui é do Chitubox. Tô gostando bastante de trabalhar com ele. E ele tem algumas ferramentas diferentes do software da Anycube que eu achei legal, como essa detectação de colisão, esse buraco, né, dentro dos modelos que não estão bem renderizados, né, não tão bem feitos, a parte interna, que pode dar bastante falha, o que é legal pra gente. Quanto menos falhas, melhor. Uma das coisas que eu não gostei é que ele não tem esse reparo automático quando ele detecta, né, então você tem que passar de novo no Mesh Mixer. E é isso, basicamente. Eu gostei muito, estou gostando bastante de software, espero que você tenha gostado dessa aula, desse review. Não se esquece de comentar, deixa o like, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo.